Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o César, tudo bem? Estamos fazendo uma aula hoje sobre os gênios das invenções mais marcantes da humanidade. Eu escolhi hoje para falar sobre, para mim, foi o gênio que até hoje, caso ele não tivesse inventado corrente alternada, hoje estaríamos numa situação muito precária, porque na época, quando ele descobriu a corrente alternada, nós tínhamos apenas pelo Thomas Edison, tínhamos apenas a corrente contínua, certo? Então, o que acontece? A corrente contínua, na época, ela conseguia transmitir no máximo em 1 quilômetro e meio alcance da energia elétrica. Agora, você imagina hoje, se nós não tivéssemos corrente alternada, como seria difícil a gente conseguir transferir ou levar energia para iluminar a cidade na época, que é o que a gente tinha, que era o sistema totalmente resistivo. O que é resistivo? É um sistema que converte energia elétrica em calor. E quando ela transforma essa energia em calor, ela faz o filamento da lâmpada incandescente ficar claro, ou seja, ela clareia a cidade. Então foi a invenção da lâmpada que uma das precursoras na época da corrente contínua que ajudou muito a evolução da indústria, das tecnologias, né? E Tesla, para mim, foi um dos marcos que, com a corrente alternada, possibilitou a criação de transformadores e levar em todo o mundo a energia com as longas distâncias, né? Hoje, com as tecnologias que a gente tem hoje diferenciada, a gente consegue transmitir também corrente contínua, mas na época o máximo que conseguia era levar entre 1 quilômetro e tem uma peculiaridade que a energia contínua, a corrente contínua, perdão, ela na época ela precisava de ter muitos cabos, muitos fios. E conforme ia ficando mais longe, você tinha que aumentar a bitola do fio. E isso era um problema. Eles tinham que estar colocando, na época, usinas a carvão em vários locais para poder iluminar uma cidade toda, né? E Nikola Tesla veio para revolucionar isso, né? Inclusive ele trabalhou com Thomas Edison na época e desentendeu com ele e saiu na época da empresa. E o Nikola, ele para mim foi o cara, porque ele desenvolveu mais de 300 experimentos, invenções, e a mais marcante mesmo foi a criação da corrente alternada. Então vamos lá apresentar um pouquinho do que foi Nikola Tesla. Deixa eu avançar aqui, peraí, só um minutinho. Vamos lá. Nikola Tesla foi um dos mais influentes inventores e visionários da história, responsável por inovações que mudaram o mundo moderno. Suas contribuições no campo da eletricidade e do magnetismo são fundamentais para o desenvolvimento tecnológico atual. É o que eu estava dizendo para vocês. Onde que ele nasceu? Ele nasceu em 10 de julho de 56 e na Croácia, na época ele fazia um império austro-húngaro. Sua origem sérvia e ambiente multicultural influenciaram seu pensamento inovador. Ele é formado em engenharia elétrica, físico, e é um cara que manjava demais na época, né, cara? E foi bem na época do Einstein, eles foram contemporâneos na época. Inclusive tem um filme não, um pessoal comenta o seguinte, diz que foram fazer uma entrevista ao Einstein e perguntaram para ele, falaram assim, Einstein, como que você se sente sendo o homem mais inteligente do mundo? E ele falou assim, pergunta para Nikola Tesla, porque ele considerava Tesla como um dos caras mais inteligentes do mundo. Então, pra você ter uma noção, Einstein foi o cara e falou que ele também era o cara. Então, são dois gênios, né? As invenções e contribuições que o Tesla proporcionou para nós aqui. O sistema de distribuição é eficiente com a corrente alternada, você tem a possibilidade de transferir energia, de levar energia a lugares remotos, né, que você pode abaixar a tensão
aliás, aumentar a tensão, abaixando a corrente, você consegue mandar a longas distâncias. E com os transformadores hoje, você eleva de novo a corrente e reduz a tensão para você distribuir dentro das cidades. Ele foi um dos criadores do princípio da eletricidade sem fio. Ele conseguiu, através de indução, transferir energia dentro de um espaço fechado sem fio, cara. Esse cara foi o cara. E criou dispositivos de alta tensão. A Batalha das Correntes é um filme que eu vou deixar para vocês aqui assistirem, que é uma guerra, porque na época, quando o Tesla criou a corrente alternada, houve uma tentativa de boicote por Thomas Edison, que na época era o inventor da corrente contínua, só que ele não deu o braço a torcer para Tesla, porque ele disse que, ele falava na época que a corrente contínua era muito superior à corrente alternada, e na verdade não, né? Aí o que ele fez para tentar convencer a população? Ele tentou, porque a tensão em alternada era muito alta, ele conseguia mandar uma tensão muito elevada na fiação, e o que não conseguia fazer pela corrente contínua. Para poder você mandar numa corrente contínua uma tensão muito elevada, você tinha que aumentar muito a bitola dos fios, e isso encarecia muito. E já na corrente alternada você conseguia levar em longa distância. Só que em contrapartida, o que o Thomas fez? Contratou um engenheiro, mandou eletrocutar animais em praça pública para mostrar que a energia, a corrente alternada era muito mais perigosa que a corrente contínua. O que na verdade não tinha nada a ver, mas ele queria mostrar para tentar ficar composto só da corrente contínua. As invenções de Tesla mudaram a forma de como usamos a eletricidade hoje, continuam a ser reconhecidas em todo o mundo. 90% influencia a eletricidade moderna, 300 patentes registradas por Tesla, ele ganhou 2 prêmios Nobel, reconhece suas contribuições indiretamente, e foi criado um monumento em Nova York em homenagem a ele. Aí um legado que ele deixou foi que a ciência não é apenas uma disciplina de estudo, mas uma forma de pensar e entender o mundo. Para mim, Tesla foi o inventor que hoje, se não tivesse sido criado nos dias atuais a corrente alternada, hoje nós teríamos um sério problema na questão de levar, principalmente aqui no Brasil, onde o país tem um território praticamente continental. Para nós a gente meio que não consegue viver sem eletricidade. Imagine lá na Amazônia como é que seria se não tivesse eletricidade lá. Apesar que tem alguns lugares que ainda não chegaram, eles não passaram rede de transmissão. Agora você imagina isso se fosse corrente contínua na época, onde com a tecnologia você conseguia levar só 1,5 km. Quantidade de usinas a carvão para poder levar para iluminar uma cidade. Imagine hoje a quantidade de energia que a gente utiliza, como que seria, né? Então, foi de fundamental importância a criação, para mim foi o top. E ele criou também o sistema de rádio, cara. Tesla que desenvolveu sistema de rádio, sistema de telecomunicações. Ele criou uma torre Tesla que eles falam, que é a torre para levar através de ondas de rádio comunicação. Na verdade, seria as ondas de rádio. Foi o inventor, né, que as ondas de rádio poderia levar para comunicação. Ele morreu praticamente em 1943 e morreu como indigente. Só foi reconhecido o monstro mesmo que ele é bem depois, que foi quando ele ganhou o Nobel e morreu na pobreza, porque o Thomas Edison tentou, sempre ele fazia assim, igual aquele que criou a Apple também fez. O que eles faziam? Eles compravam os inventos dos criadores e lançavam como se fosse deles. Da mesma forma a Edison fazia. O Edison era um cara muito rico, como ele era detentor da corrente contínua, ele queria provar ao mundo que a corrente contínua era muito mais eficaz que corrente alternada. E hoje, na verdade, nós utilizamos os dois, né? Os equipamentos eletrônicos usam corrente contínua e
o sistema que a gente utiliza, que chega para a gente aqui, é a corrente alternada, né? Então hoje a gente convive com as duas correntes, contínua e alternada. Lembrando que os dois foram monstros, não é porque o Tesla desenvolveu a corrente alternada que ele é melhor que o Thomas Edison. Hoje a gente não vivemos sem os dois, né? Que são praticamente os inventores, os caras que são gênios, né? E hoje a gente agradece do fundo do coração por eles terem existido. Logo depois, como na mesma época, tivemos o Einstein também, que foi um revolucionário na época, né? Físico, um monstro. E tivemos o Faraday, que desenvolveu o transformador com a corrente alternada, porque na corrente contínua você não conseguia induzir corrente, você só conseguia alimentar os equipamentos. Mas para você elevar ou abaixar a tensão, você não conseguia fazer isso com o transformador. Aí chegou o Faraday, utilizando corrente alternada, e por um mecanismo simples de aproximar e afastar ímã, ele conseguiu aumentar e rebaixar a tensão. Então, a gente utiliza hoje energia 127, 220 nas nossas residências, graças a Tesla, a Faraday, a Einstein, que ajudou muito nesse sistema de energia, de física quântica, física contemporânea que a gente usa aqui. Tá bom? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Essa aulinha foi apenas uma aula ilustrativa e mostrando pra gente a importância o grau de sabedoria que esses gênios tiveram, e graças a eles a gente conseguiu chegar onde chegamos, e de agora em diante a gente aproveitar cada vez mais essas descobertas para que a gente possa, quem sabe no futuro, desenvolver algo que ainda não apareceu. Não é isso? Fiquem com Deus então e até a próxima. Valeu!